E a mediana através de dados agrupados. Então, o que? As medidas de tendência central dos dados agrupados são usados nas estatísticas para descrever determinados comportamentos de um grupo de dados fornecidos, como qual o valor que eles estão próximos, qual a média dos dados coletados, entre outros. Quando uma grande quantidade de dados é obtida, é útil agrupá-los para ter uma melhor ordem deles e, assim, poder calcular determinadas medidas de tendência central. Olha, para a gente calcular a média de dados agrupados. A gente vimos anteriormente, para a gente calcular uma média simples, basta a gente somar aqueles valores tudo que estão dentro daquele grupo e dividir pela quantidade de elementos que tem ali dentro. No caso aqui também não vai ser tão diferente, não vai ser tão diferente, mas, porém, nós vamos estar trabalhando com média ponderada. Como é que é a média ponderada, para a gente encontrar a média aqui? O que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a amostra aqui. Para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós temos que pegar 50, somar, no caso aqui, com 54, e dividir por 2. Aí você vai encontrar o valor e vai anotar esse número. Você vai fazer isso com 54 mais 58, divide por 2, anota o valor. 58 mais 62, divide por 2, anota o valor. 64 mais 66, divide por 2, encontra o valor. E mais, o último, né, 66 mais 170, soma os dois, divide por 2 e encontra o valor. Em seguida, você vai jogar naquela mesma fórmula da média que a gente aprendeu depois, só que a gente vai estar multiplicando. A gente vai multiplicar, no caso aqui, quando você faz a somatória de 50 mais 54 dividido por 2, dá 52. Aí você vai pegar esse 52 e multiplicar por 3, que é a quantidade de frequência que esse número está repetindo. Então, você vai pegar 52, o valor do resultado, né? 50 mais 54 dividido por 2, e multiplicar por 3. Você vai fazer isso para todos. Você vai fazer isso para todos, como vocês podem observar, ó. Na primeira é 52 vezes 3, depois é 56 vezes 7, e assim por diante. Em seguida, você vai somar os valores daqui. Você vai somar 3 mais 7 mais 4 mais 2 mais 4. Você vai somar. Depois de você ter feito isso, acabou o mistério. Basta você vir fazendo a multiplicação, anota os valores, né, das multiplicação, depois soma todos esses números, soma esses números aqui também e vai fazer a divisão dos dois números encontrados. Quando você faz isso, vai chegar aqui no resultado da média desse grupo aqui, é o quê? É 59,4. Para a gente estar calculando a mediana dos dados agrupados, a gente tem que seguir 3 passos. Né? Primeiro, vai ser entregue também uma frequência, vai ser entregue uma tabela tipo essa, e vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que calcular a frequência acumulada, depois você vai fazer a somatória da frequência inicial dividido por 2, e depois você encontrar esses números, você vai colocar eles nessa fórmula aqui, onde pode você estar descobrindo a mediana, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o limite inferior da classe da mediana, mais o número, mais o quê? Mais o número de quantidade que tem daquele elemento, dividido por 2, menos a frequência acumulada da classe da mediana, isso tudo dividido pela frequência inicial vezes a amplitude. Ok. Foi fornecido para você essas duas tabelas aqui, essas duas tabelinhas aqui. Essa aqui já é uma resposta da letra A, do primeiro passo que você tem que fazer. Pede para você encontrar a mediana desses dados agrupados. O primeiro passo é calcular a frequência acumulada. Como é que você calcula a frequência acumulada? Você vai ter que repetir a primeira frequência que tem, que no caso é 3,
Em seguida, você tem que somar com a outra frequência, com a outra frequência. Então, no caso aqui, é 3 mais 4, que dá 7. Depois, você vai fazer o quê? 7 mais 5, que dá 12. Depois, 12 mais 4, que dá 16. Depois, 16 mais 3, que dá 19. Depois, 19 mais 19, que dá 57. Ok, feito isso, você vai para o segundo passo, que é o quê? Você tem que somar a frequência inicial e dividir por 2. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a somatória. 3 mais 4, mais 5, mais 4, mais 3, mais 19. Divide esse valor por 2. Feito isso, é só você jogar, é só você colocar os valores nessa fórmula aqui. Quando você faz isso, você vai descobrir que a mediana aqui é igual a 5 dessa frequência acumulada. A moda de dados agrupados é o quê? É a fórmula, né? A moda é igual ao quê? O limite inferior da classe modal mais delta1 dividido sobre delta1 mais delta2 igual o Hzinho, que significa amplitude da classe. O delta1 é a diferença entre a frequência da classe anterior. E é a diferença entre a classe modal com a classe anterior. O delta 2 é a diferença entre a classe modal e a classe posterior. Vamos ver um exemplo. Te fornece esses dados agrupados aqui. Pede para você calcular a moda. Primeira coisa, o que nós temos que observar? Ver qual que é a frequência de número que mais está se repetindo. No caso aqui, é 5, né? Então, o que você tem que fazer? Você vai, o limite inferior aqui vai ser o 4. Por que é o 4? O 4, porque como a frequência, como a moda tá se repetindo aqui, que no caso é 5, tem que ser o número que está aqui dentro desse conjunto. Esse conjunto aqui não entre os 6, porque, olha para você ver, esses tracinhos, esse símbolo aqui, significa que esse conjunto, o 4 pertence a ele, o 5 pertence a ele, mas o 6 não pertence a ele, ele está aberto. Então, o 6 vai vir para o outro, né? E, então, no caso aqui, a gente vai pegar o 4. Então, é o 4 mais delta1. O que é o delta1? É a diferença da classe modal menos o posterior, né? Então, tem que ser o quê, então? 5 menos 4, que é igual a 1. Então, aqui depois dividido o quê? Com 1 de novo, né? O delta 1. E o delta 2 é o quê? É a classe posterior, a diferença da classe modal menos a classe posterior. Feito isso, vai fazer 5 menos 4, dá 1 também. Vezes 2, que é amplitude. Por que o 2 é amplitude? O 2 aqui é amplitude porque é a frequência que esse grupo aqui está se repetindo. Olha, observa para vocês verem. 0. Dentro desse conjunto aqui tem 0 e 1. Tem 2 elementos. Como eu falei para vocês, o 2 aqui não entra. Por que ele não entra? Porque ele não, o símbolo aqui não está fechado, então ele não pertence a esse grupo. Então, é 0 e 2. Depois é o quê? É 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9. Então, vocês estão observando que esse conjunto está indo de 2 em 2? Então, essa é a amplitude dessa classe. Então, a amplitude é 2. Feito isso, basta resolver a operação matemática. Quando você resolve essa operação matemática aqui, a gente chega que a moda é igual a 5. Então, pessoal,